Boa noite, Angola, boa noite, mundo, boa noite, África e Europa. Estamos de regresso para mais um programa, o programa de todo angolano, de todo jovem, não importa raça, cor. Todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, aqui na Caluanda TV. E não só, na Visual Foot, Talentos de Bela, Golo Vale, Gira Bola e por aí fora. Ah, esqueci o nosso grande companheiro, Futebol. Hoje, o nosso programa estará recheado de muita conversa com o nosso amigo Rui Figura e os meus grandes convidados que eu vou apresentar agora. Irene, boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Os microfones, faz favor, peço a minha sincera desculpas. Nós também esquecemos. Muito boa noite. Senhor treinador, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Caluanda TV. Boa noite, telespectadores. Começo mesmo com o professor, futebol feminino em Angola. Como anda? Eu penso que vive momentos melhores atualmente, calhar não desejados, Ok. por todos nós, podíamos estar em níveis mais altos, mas de um tempo para cá temos tido atividades que ajudaram, tanto a nível das seleções, tanto a nível dos clubes, competições Desculpa, provinciais. eu vou pedir só no técnico que eu troque só o microfone, faz favor. Obrigado. Sim, pode. Conseguem me ouvir? Sim, agora consigo, sim. Ok. Como ia dizendo, de uns tempos para cá, tem havido muita atividade a nível de futebol feminino, tanto a nível das seleções nacionais, como a nível dos clubes. Começamos a ver agora também uma grande integração por parte dos clubes grandes, digamos assim. Claro que o Clube Medagosto já anda nessas andanças de futebol feminino há já algum tempo. Nós temos agora a integração de clubes como o Petro Atlético de Luanda, como o Interclube. Portanto, posso dizer, respondendo à sua pergunta diretamente, que vivemos dias bons. Podíamos estar melhor, mas estamos no caminho certo, penso eu. Atual. Irene, aquela jogadora que eu vi a jogar por muito tempo. Irene, que é aquela jogadora que eu sempre admirei, sempre tive o privilégio de um dia dizer assim, vou cumprimentá-lo. Boa noite, seja bem-vindo novamente. Boa noite, obrigado mais uma vez. Antes de eu entrar para o meu tema, eu quero que faças uma auto-apresentação. Sempre difícil fazermos uma outra apresentação, né? Como bem disse, Irene Gonçalves, ex-atleta de futebol feminino. Fui também capitão da seleção feminina de futebol e sou dirigente esportivo atualmente. Primeiramente trabalho com o futebol feminino especificamente. Ok. Hoje e estamos aí sempre nessa batalha para que a modalidade não morra e continue a desenvolver e a massificar para que o futebol feminino consiga atingir patamares que eu vi. Eu, quando comecei a jogar futebol feminino, eu jogava na segunda divisão, então eu vi o auge do futebol feminino e vi também a declinar, então estamos aí a ajudar a levantar e hoje, com muita alegria que vejo o rumo que vai tomando e sei que os próximos anos vão ser melhor com a aderência dos clubes grandes. Esse era o objetivo, era manter viva aquela chama do feminino, era procurar talentos nos bairros, saber se tinha crianças que gostam do feminino e conseguimos encontrar essas crianças, colocar em equipas que existiam, algumas com poucas condições, mas que já dava para as meninas poderem sonhar em treinar, porque eu sabia que cedo ou tarde os clubes em Angola poderiam aderir à modalidade, mas quando pudessem aderir tinha que ter a matéria humana. Então, nós trabalhamos para essa matéria humana existir e quando surgisse esse interesse pelos clubes, está aí as jogadoras prontas para integrar esses clubes. Como é que foi se tornar na maior referência de futebol feminino em Angola? Bem, foi trabalho árduo, né? Sempre foi uma pessoa muito focada, não só no desporto, mas na vida em geral. Na vida em geral, na escola também, fui uma das melhores alunas, tanto é que dei aulas na universidade, fui convidada durante muitos anos, aulas de contabilidade, e dava explicações aos colegas todos, aos alunos de outras escolas, de outras universidades, que não sabiam as matérias que eu dominava e partilhava sempre o meu conhecimento. Então sempre gostei de fazer essas coisas, estar focada, correr atrás do objetivo
E foi treino, foi tudo paulatinamente. Eu, quando comecei, a minha equipa só perdia de goleadas. Era Mabo, jogava na segunda divisão, o sonho era ir para a primeira divisão. Conseguimos estar na primeira divisão, jogar com Progresso, Orion. E sofríamos muitas goleadas. Nós perdíamos 10-0 com Progresso. No jogo da semana seguinte, eu queria perder por 8. Já ficava satisfeita, porque já vi que afinal o trabalho está a ter efeito. Então, quando já fizemos perder por 5, já saía feliz, já conseguimos também marcar um golo numa dessas equipes grandes. E, paulatinamente, até conseguimos equilibrar. E quando vamos, sempre coloco no plural por ser gêmea, né? Então, daí sempre vamos para equipes grandes. Aí aprendi a vencer quando fui para o Progresso. O Progresso era uma equipa que só tinha que vencer. E era uma equipa muito forte. Estavam as melhores jogadoras da Angola e também da seleção do Congo. E ter um lugar na equipa do Progresso não era uma tarefa fácil, então tu tinhas que treinar. E eu praticamente, durante a minha carreira toda, muita gente acredita que não sabe, eu treinei muito sozinha. Por causa da escola, o horário de treino normal da equipa era o horário que eu tinha que ir para a escola. Okay. E eu sempre tive esse focado que tenho que estudar, para além de jogar. Então eu treinava sozinha. Já treinei com o pessoal do atletismo no INEF, treinava muito no INEF. Às vezes treinava às 6 da manhã sozinha, com o treinador primeiro, antes que vinha a equipa, porque eu fazia muitas coisas, para além de estudar. Depois comecei também a trabalhar como contabilista, para poder suprir algumas despesas também da escola, mesmo da universidade. Então acabava treinando muito mais que as minhas colegas. Então quando chegava no dia dos jogos, ninguém sabia qual era o meu nível. Eu conseguia sempre ajudar a equipa, marcava gols decisivos e fomos ganhando o campeonato. Joguei os 4 campeonatos nacionais que tivemos, né? Anteriormente, fomos campeões, fui melhor marcador em 2, melhor jogador em 2. E aquilo foi paulatinamente na seleção nacional, quando a Guigui deixou de jogar, não é? Assumi a camisola 10, eu fui a capitã. Então eu bebi muito, eu vim daquela geração de ouro do futebol feminino, tinha 17, 18, 19 anos, e aprendi muito com elas, jogando no meio delas e com a minha força também de vontade, a disciplina, era uma pessoa muito disciplinada, era mesmo focada total, e foi surgindo assim, e ser uma das referências do futebol feminino me enche de orgulho e missão cumprida, né? Como é que era convívio com a Guigui, o vosso bastidor? Não, sempre foi muito bom. Nunca tivemos nenhuma rivalidade, pelo contrário. Como atacante, a gente sempre diz, né? Jogamos juntas no Progresso, fizemos excelente dupla. Na seleção também fizemos excelente dupla. Aí não havia ciúme quem vai marcar mais golo. Normalmente a gente sabe que estamos a concorrer com outras jogadoras de outras equipas ou de outras seleções. Quem adianta-se a marcar como ponta de lança, a outra tem que trabalhar para ela continuar a marcar, porque não estamos a competir entre nós, estamos a competir com outras jogadoras de outras equipas. Tanto é que nós na COSAFA, que a Angola organizou em 2008 em Malange, eu fui eleita a melhor jogadora da COSAFA e não marquei nenhum golo. Conta lá bem essa história. Bem, eu vinha de uma lesão no joelho, eu nem sabia que iria jogar a competição, mas consegui recuperar tempo e poder ajudar a equipa. E não fiz os 2 primeiros jogos que a seleção fez, que eram jogos teoricamente mais fáceis que tínhamos. E a Guigui tinha marcado já 3 gols, depois marcou mais um, e já estava a liderar. E a sul-africana também, no outro grupo, também estava a marcar muitos gols, já atacante delas. Então eu disse, não, eu quando poder jogar, trabalhar para a Guigui poder fazer mais golos e ser a melhor marcadora da competição. E eu fazia jogadas, assistia só para a Guigui continuar a marcar. E eu não sabia que seria eleita a melhor jogadora, porque a gente sabe que olham muito para os golos. Certo. E de repente a organização olhou para aquilo que eu fazia, tanto é que davam sempre o prêmio de melhor em campo e eu não tinha recebido. Isso eu estava olhando tanto para a equipe, e no final do campeonato me surpreendeu pela positiva. Mas eu saí bastante triste, está o campeonato cá, nosso país a organizar, na final, perdemos para a África do Sul, a Rita estava presente também, era a nossa defesa, e aí, o prêmio de melhor jogadora
preferia não receber porque eu queria mesmo ganhar e dar alegria, porque era uma chance de nós, futebol feminino, ter um primeiro título para o nosso país, era o nosso objetivo, dar alegria ao povo angolano, assim como o handebol dá o basquetebol feminino. Queremos ser mais uma equipa, mais mulheres também a orgulharem o desporto feminino. Então, perdemos essa oportunidade, fiquei bastante triste. Tanto é que, eu acho que nunca falei, não falo muito desse prêmio de melhor jogadora da Angola, porque eu queria mesmo ganhar o título. Mas por que não recebeu o prêmio? Já sei que perdeu, mas poderia receber como homem. Não, recebi. Okay. Tenho até a imagem do prêmio, mas o semblante triste, né? Porque, não, perder na final em casa não foi fácil. Nós queríamos tanto ganhar. E naquela fase, Angola e África do Sul era uma disputa muito renhida. Foi a primeira vez que a África do Sul conseguiu nos vencer cá. Foi naquela final da Coisa. Nós sempre jogavam cá, na Cidadela. Sempre perdiam conosco. A gente perdia lá na casa deles, mas aqui sempre ganhávamos a África do Sul. Queríamos manter essa hegemonia de não perder com elas aqui. Em campo neutro, no Campeonato Africano, em 2002, nós na Nigéria empatamos com a África do Sul. Então queríamos manter a invencibilidade em casa. Uma miúda de aproximadamente 17 anos, não é? Entra para o mundo do desporto. Tão jovem, primeira vez a se tornar numa das melhores marcadoras. Uma só partida, 20 tentos rubricados. Conta lá bem essa história. Acho que vou procurar saber se na minha produção tem aí algumas imagens. Produção, enquanto vais falando, ainda não. 17 anos foi a minha estreia na seleção nacional, no certo. CAN de 2002 na Nigéria. Só para dizer que nós jogamos um apuramento com o Congo. A segunda mão foi no Congo Democrático, campo totalmente cheio. Eu não joguei aqui no jogo da primeira mão, que foi no Lubango, porque a dupla de ataque era Nadia Guigui. E o prof. Miller Gomes já tinha encontrado o leque de jogadoras selecionadas e trabalhou com aquele grupo, mas a Nadia levou um vermelho. Levou vermelho no jogo no Lubango e o treinador é obrigado a descobrir outra ponta de lança. Eles indicam que tem uma equipa, a Mabo vai ter lá umas gêmeas, são boas pontas de lança, ele vai encontrar. Ele foi ver um dos nossos jogos e convocou-nos, eu e a minha irmã gêmea. Minha irmã gêmea fez pouco treino por causa do horário da escola, coincidia muito com o treino da seleção. E eu fui a substituta da Nadi. Jogamos lá no Congo e eu fui eleita para marcar o quinto penalti. O quinto penalti, se eu falhasse, Angola não iria para o CAN. Mas eu, como era uma criança, não tinha essa responsabilidade e não sabia que aquele penalti era decisivo para fazer história. Não tinha isso, não era um peso para mim. Acredito que o Miller Gomes escolheu, mas sabia que eu não levava esse peso e não tinha feito aquela trajetória que a equipa toda fez. Então não sabia de tudo isso e consegui fazer o golo. Depois no desempate a Fatinha consegue fazer o golo que nos dá a vantagem para irmos ao CAN. E no CAN eu marco o primeiro golo da seleção da Angola, né? Diante do Zimbábue. Foi o primeiro jogo na Nigéria com 17 anos apenas. E a partir daí é claro que você ganha confiança, fui sabendo da responsabilidade que é defender as cores de um país. Aí já fui ganhando maturidade também, aprendendo com as jogadoras que tinham, tanto da Expresso como do Progresso. 22 gols. Isso foi algo que aconteceu de repente. Não, foi algo programado. Não se marca 22 gols do nada. É um trabalho em equipa. Não, é um trabalho em equipa. Eu fui a melhor marcadora do campeonato em 2007, que é nacional, que Luanda organizou. E nesse outro campeonato eu queria defender o meu troféu de melhor marcadora. E estava ameaçado o título, porque a ponta de lança do Martins, que eram nossas rivais aqui, nosso jogo sempre acabava em confusão, era um duelo sempre ferrenho. E ela marcou 11 golos, a Iguete. E estava no mesmo grupo que nós, com a equipa do Estrela do Mochico. E eu disse, não, ela marcou 11 e todo mundo dizia que eu já perdi o título de melhor marcadora. Eu disse, não, estamos no mesmo grupo, vamos jogar com essa mesma equipa. Elas venceram por 17-0. Eu só tenho que fazer o dobro, porque a Iguete é um pouquinho mais cheinha do que eu. Eu disse, não, eu tenho a missão de fazer o dobro. Então, conversei com o treinador para não me tirar da equipa. Mesmo jogo que tivesse 60-0, não me tira de campo. Conversei com as colegas todas e viram, olha, passem minha bola. Então a equipa toda entrou nesse espírito, acreditamos que era possível e conseguimos fazer. Um trabalho em equipa, bem feito. Como é que era Verô, Guigui, não é? E a capitã, número 10,
Não, com a Verão no meu campo, a gente já sabia só desmarcar, que a bola chegava. A Verão tem um potencial muito grande no meu campo, fazia uns passes longos. A gente jogava praticamente de olhos fechados. Eu creio que 80% dos meus golos tem passes da Verão, de certeza. Então, e com a Guigui, dupla com a Guigui, como disse, ela aprendi muito. Guigui foi uma craque, a pioneira do futebol feminino, uma das maiores referências do futebol feminino. Realmente levou o patamar e eu me inspirava também quando ouvia falar muito dela. A gente não assistia jogo, porque não passava televisão nem nada, ouvia falar. E depois, quando comecei a ter contato com ela, jogar contra, eu observava. Eu sou uma pessoa que sempre observo. Quando, sei lá, o fulano, a melhor dessa equipa é ela. Eu vou observar como ela joga, vou aprender. E eu gosto muito de aprender. Então, eu tiro todas as coisas boas de todos os jogadores. Eu vou tirando de todos os jogadores. A disciplina, o foco, como é que trabalha, como é que isolado o que é que faz. Então, eu aprendi bastante. E fazer dupla foi uma das maiores alegrias que eu tive no futebol feminino. Até quando ela deixou, eu fiquei sozinha no ataque. Ok. E não tinha mais alguém para poder ajudar. Não passava só a Irene marcar. As equipas também já sabiam, vamos tentar marcar a Irene com 2, 3 jogadoras, mas as outras têm que estar livres para poder também fazer. Mas não tivemos mais uma atacante com esta mesma capacidade que a Guigui tinha. E nós sofremos muito essa quebra quando a Guigui deixou de jogar. Ok, vou aqui passar para o professor. Mandem as vossas mensagens a partir do WhatsApp. Nosso WhatsApp está ligado. Daqui a pouco, daí a passar por rodapé, não é? Você que está em casa a acompanhar o programa, manda a sua mensagem. Hoje estamos a falar com a Irene Gonçalves, aquela que foi a camisola número 10 da seleção de todos nós. E o nosso grande homem técnico da seleção de honra. Nós chamamos seleção de honra. Professor, ajuda-me, é seleção de honra. Velvichas. Professor, nós palanca. Professor, conta lá um bocadinho da sua experiência até chegar até aqui. Ao contrário aqui da nossa diva, Sim, o microfone faz favor. Que é uma expert dentro do campo e esteve aqui a ouvir a história, pronto, já tenho acompanhado, né? Quem está no futebol feminino não tem como não saber sobre a Irene Gonçalves. Ao contrário da Irene Gonçalves, a minha trajetória a nível de treinamento vem mais da vertente acadêmica, desde um curso técnico médio de educação física a um mestrado em metodologia de treinamento desportivo e outras formações para instrutor, treinadores. Portanto, a gente tenta dar o nosso contributo a nível de futebol feminino nas diversas áreas, desde a formação dos treinadores, porque quem capacita os jogadores são os treinadores e achamos de extrema importância capacitá-los para que haja esse desenvolvimento. Enquanto treinador, propôs universidade. O primeiro passo que dei foi na Academia de Futebol de Angola, vulgo Garafa. Depois desse período, houve um interregno na minha carreira enquanto treinador. Fui fazer a formação pós-graduação, ou mestrado no caso, na Inglaterra. Tive 4 anos no exterior e regressei ao país em 2019. Em 2019, comecei a trabalhar na Academia de 1º de Agosto, na área de observação de desempenho desportivo, observação e análise de desempenho desportivo, e em simultâneo recebi o convite para fazer parte das seleções nacionais, no caso das seleções jovens, na altura como treinador, como preparador físico da seleção sub-20, e pronto, trabalhamos durante algum tempo enquanto preparador físico da seleção sub-20. Na mesma altura também fui indicado para ser responsável pela área de formação dos treinadores, cargo que eu ocupo até agora. Somos nós quem preparamos os cursos, estamos nesta luta da organização dos cursos CAF. Já conseguimos trazer alguns cursos da licença C, que é a primeira licença CAF. O dossiê para outras licenças também já está no laboratório, já finalizamos, já enviamos também para quem de direito para validação. Para no ano de 2020 receber o convite para ser o selecionador nacional sênior feminino. Na altura foi mesmo muito próximo da competição, tínhamos a Taça COSAFA, o torneio da Taça COSAFA, que anualmente a gente participa. Foi muito em cima da hora e era um momento em que estávamos a viver a grande pandemia, né, da Covid-19.
tivemos algumas limitações em termos de jogadoras. Inclusive, eu na primeira fase de preparação também estive afastado do grupo. Quando recebi o convite numa primeira fase, claro, estamos a falar de seleção sénior nacional, eu estava a vir de treinador, de preparador físico da seleção sub-20. Claro que tem sempre aquele frio na barriga, mas pronto, depois também. O convite veio do diretor técnico nacional, que foi o treinador que apurou a seleção para o CAN, aqui com a nossa diva. Então também tivemos uma conversa sobre os objetivos da federação para com a seleção na altura. Como qualquer plano estratégico, existem várias fases e naquela altura me foi passada a mensagem de que o plano estratégico naquela fase passava por massificação da modalidade no gênero, no caso. Como, desculpe cortá-lo, não é? Como é que é ser 1x3? 1x3? Pronto, a pergunta é pertinente. Claro que não é fácil, não conseguimos nos dividir ao mesmo tempo em 3, mas felizmente os trabalhos a nível da seleção são sazonais, não é? Por exemplo, neste período estamos a preparar o torneio da Taça COSAFA e apuramento para o CAN, mas penso que a partir dos meados de outubro cessam os trabalhos a nível de treinamento. Vamos passar por uma fase mais de observação, catalogação de jogadores, promoção da própria modalidade por si só. Então, neste período, temos tempo por si só para a preparação dos cursos, organização dos dossiês, escolha dos conteúdos, escolha de formadores, capacitação dos formadores por si só. Então, conseguimos ser 3 em tempos diferentes, não ao mesmo tempo. Então, sim, é difícil, sim, mas é execuível e a gente tem tentado dar o máximo possível. E, claro, e uma das estratégias que a gente utiliza é a delegação. É de extrema importância com a gente, quando a gente lidera todo e qualquer processo, ser capaz de delegar. Se a gente pensar que podemos fazer tudo, não conseguimos fazer o barco andar. Então, a estratégia passa também um pouco por aí. Temos, a nível da direção técnica, também temos uma equipe, digamos que em termos de competências técnico-profissionais, podemos considerar acima da média, que conseguem se desenvencilhar e quando não têm atividade nas suas áreas conseguem dar um suporte, tanto a nível do treino como a nível da instrução de treinadores. Portanto, utilizando essa dinâmica, a gente consegue chegar lá. Ok. Vou a captar a minha... Como é que eu chamo? Como é que eu posso te chamar? A partir de hoje, vou chamar a 10. 10, diva demolidora. Mas como é que era jogar com a sua irmã e sua adversária? Primeiro nós sempre jogamos juntos desde o bairro. Certo. E na Mágoa jogamos juntos, temos duplas. Foi uma grande dupla, deu muitos estragos. E depois ser adversárias, foi um momento, acho que foi o auge da minha carreira de enfrentar a minha irmã. Sempre ser motivada, eu queria sempre ganhar dela. Até porque ela tinha uma técnica muito acima da média. Ela era muito habilidosa. Inclusive aprendi muito também com ela algumas habilidades. Ela conseguiu ensinar-me antes dela abandonar. Acho que ela passou para mim as habilidades quando ela abandonou. Pois quando ela deixou de jogar, eu virei a melhor jogadora do país. Acredito que ela passou para mim as habilidades dela e só foi adicionar aquilo que eu já tinha, a minha força de vontade de jogar, a minha crença, o meu foco, a minha determinação, e deu na Irene que fui. Então foram momentos muito bons. Aquilo era Expresso Progresso, era os diários do futebol feminino, no hoje ainda, que era campo da Expresso, no Sambizanga, quando ainda temos antigo rock, ainda estava assim o complexo aí que tem hoje, desportivo lá no Sambizanga, e os campos enchiam bastante. Eu creio que os melhores gols que eu marquei na minha carreira foram sempre no jogo contra a Expresso. Não sei se era motivada por estar a defrontar a minha irmã gêmea, mas foram os melhores gols da minha carreira, era sempre contra a Expresso. Um pássaro soprou no meu ouvido que tu, não é, a tua pessoa, assim que eu posso chamá-lo, a 10, influenciava as suas colegas para, como é que eu podia dizer num português, terra a terra? Canelar? Para canelar, bicar. Sim, bicar. Sim. A sua irmã. Sim. Mas por quê? Não, porque ela era muito habilidosa, fintava muito as nossas defesas, desequilibrava muito, sempre provocava penalti.
Ou ela marcava, ou dava assistência, ou provocava penalti. E eu tinha que dizer para eliminar ela. Aí é jogo, irmã em casa. Entrou no campo e adversária. Eu dizia, como eu sabia que ela era muito nervosa, ela se estressa facilmente. Então, eu dava dica nas minhas colegas, nas defesas. Olha, é só você darem nos bicos, ela vai ficar nervosa e não vai jogar bem. E dava certo. Irene, qual a diferença entre ser dirigente e jogador? Para mim, ser jogador é muito mais fácil. Por quê? Era muito mais fácil. Por quê? Aí eu sabia que tinha que treinar, focar e fazia, tinha que ser feito em campo, era mais fácil. Aí eu que era responsável por marcar golos, ajudar a equipa a marcar, procurar vencer dentro de campo, dependia muito também de mim. Agora, como dirigente, você tem que organizar, são muitas coisas extra, é muito trabalho mesmo. Tu lidas com vários atletas, nós trabalhamos com crianças desde os 10, 11 anos. Temos meninas que hoje estão na seleção sênior, que a gente conheceu quando tinham 11 anos. Eu mostro-lhe fotos delas, hoje elas nem acreditam que eram assim. E hoje têm 19, 20 anos, estão na seleção. Então, cada uma com a sua personalidade, cada uma com os problemas sociais que tem. Há quem em casa não tem muitas condições de vida, há quem tem, há quem não consegue estudar. Eu digo que eu sou fruto do futebol feminino. Eu sei o quanto o desporto, em particular o futebol feminino, pode mudar a vida de uma criança e pode dar sentido a ela. Eu, para me formar, para estudar, foi através dos clubes por onde eu passei. Para fazer ensino médio, eu fiquei sem estudar. Estava sem estudar 1 ano, porque minha mãe não tinha condições de pagar. E foi a MABO quem custeou, que parou para fazer o médio. Para ir para a faculdade, foi quando eu saí da MABO para o Progresso. Esse foi o contrato. Então, eu tento fazer isso, aquilo que os dirigentes que eu tive fizeram por mim. Eu sei que para ser uma boa jogadora também é necessário, sim, a parte acadêmica, para tu perceber melhor a indicação de treinador, para raciocinar melhor também dentro do campo. Tem que jogar de forma inteligente. Não adianta você ter sua habilidade e não saber usar. Hoje, o futebol é ciência, o desporto é ciência. Tem aqueles que nascem com talento, são grandes jogadores, e outros que não conseguem ser. Tem aqueles que não sequer nasceram com talento, mas com trabalho conseguem superar. Então, eu sei muito bem essa diferença e sei o quanto pode mudar. E vou fazer esse trabalho, apoiar as meninas que os pais não têm condições de estudar. Sei que, às vezes, o escape de muitas é o desporto, é jogar futebol, consegue distrair-se e esquecer os problemas que tem em casa. Então, vou fazendo esse trabalho que fizeram comigo. Sou fruto disso. As pessoas não entendem por que eu luto para o futebol feminino, por que eu dou a vida ali. Até a minha família fica chateada comigo, poderia focar em outras coisas, mas eu digo, eu sei o que transforma e me transformou. E posso fazer por muito mais crianças. E hoje muitas delas terminaram o médio, estão na faculdade, enche-me de orgulho, estão na seleção. E eu digo, a minha missão está quase no fim. Só falta colocar algumas meninas para fora do país. Eu acho que nós temos talento. Temos atletas que podem. O futebol feminino desenvolveu muito a nível internacionais. Hoje, várias equipas têm futebol feminino. No meu tempo não tinha esses campeonatos todos que existem hoje. Portugal, Espanha, França. Eram poucas equipas que tinham campeonatos femininos. Poucas equipas que tinham apostado a nível internacional. E hoje tem uma abertura enorme no futebol feminino, uma aposta enorme. E nós temos que começar a exportar jogadores, assim como o futebol que tem feito. E estamos a ver aí o êxito que tem tido, certo. E vai ser benéfico para a nossa seleção. Nós temos uma seleção forte no masculino. É importante a gente também exportar. Eu vi um campeonato do mundo recentemente. A seleção da Nigéria só teve uma jogadora que joga na Nigéria. Vamos já falar, vamos chegar aí. Vamos chegar lá aos poucos. Mister, é o que eu chamo sempre coach Sousa. Forma muitos técnicos, ou muitos coaches. Eu também queria ser um coach. Mas conta lá. Sim, na verdade é simples, né? Os cursos aqui têm critérios, simplesmente tem o nível de escolaridade mínima exigido, que é o 9º ano concluído. Certo. Tens isso como o mínimo exigido. Paixão, maior de 18 anos, dirige-te à TEFA, que é a Associação dos Treinadores de Futebol Angolano. E faça a inscrição, por exemplo, já no dia 30 vai iniciar 2 cursos em simultâneo, curso básico e a licença D, que são os cursos iniciais, são licenças
digamos que locais, que não são internacionais, e só depois é que tens acesso à licença C, que é a primeira licença continental, que podes treinar na África do Sul, podes treinar no Zimbábue, dá-te acesso a treinar qualquer clube que esteja no continente. Em termos oficiais, dá-te possibilidade também de treinar a nível da Europa, mas, como sabemos, isso é uma questão geral, mesmo a nível acadêmico, o peso que tem uma licença do continente africano não se equipara a uma licença UEFA, que é a licença europeia. Portanto, o caminho é este, é ir para a TEFA, fazer a inscrição, tem os critérios mínimos desejados, mas eu penso, como em toda e qualquer profissão, penso que a paixão é de extrema importância. Costuma-se dizer, escolha algo que tu amas e não terás de trabalhar nenhum dia na sua vida. Se calhar isso vai de encontro que perguntou àquela hora, como é que consegues te dividir em três? Certo. Se calhar por causa da paixão, né? Quem corre por gosto vai sempre mais longe. Um pouco na ânsia de querer ver as coisas acontecer. Dei o meu máximo, ou continuo a dar o meu máximo para continuar a me capacitar, para capacitar os outros, porque sabemos que quanto mais de nós falar a mesma língua, melhor para nós, porque não adianta. E tem um colega que costumava dizer, conhecimento só é válido quando partilhado. Certo. Se tu não tens essa capacidade de partilhar, não tem validade nenhuma que tu aprendeste, penso que andaste a perder tempo, podemos considerar assim. Então o caminho passa por aí. Se quiseres fazer, até foi mesmo aqui próximo dos nossos estúdios, é só atravessar a estrada, fazer a inscrição e as coisas andam. Coach, tem muita aderência, visto que quem mais adere ao futebol, que adere a ser coach, são os rapazes. Tem muita aderência às meninas? Tem, sim, e penso que, pronto, durante algum período também foi uma questão de falta de oportunidades. Okay. Né? E hoje penso que, se não estou em erro, se a memória não me atrasou, há 2 meses atrás a gente realizou um curso para treinadoras, dirigido só para treinadoras, faço a redundância, só para mulheres. Okay. E tivemos sala cheia, e temos pessoas na lista de espera, e que querem continuar a fazer estas formações. Claro que as questões culturais também têm um impacto enorme na não aderência, se calhar, de algumas mulheres, porque, novamente, por questões culturais, a mulher, antes de ir tentar se capacitar para ser treinadora em casa, lhe é incumbida uma outra tarefa. Então, fatores como esse também acabam por pesar para essa, digamos que, menor aderência quando comparado aos rapazes, mas não considero uma fraca aderência. Agora realizamos 2 cursos de licença C, um em Benguela, que, repito, é a primeira licença CAF, um em Benguela e outro no BIE. No BIE, infelizmente, na licença C não tivemos mulheres, mas no curso D e o curso básico tivemos várias mulheres. Em Benguela tivemos uma mulher a participar, faço a publicidade, a Irina. Por acaso, gostei muito do que vi, tanto a nível de conhecimento do treino, tanto o que mostrou nas aulas práticas, tem um outro conhecimento. É um regalo ver uma mulher ter aquele conhecimento sobre o treino, porque o treino por si só exige esse conhecimento e depois o domínio dos conhecimentos para aplicá-lo. E ela, nas aulas práticas, tanto nas avaliações práticas, foi capaz de demonstrar, e eu fiquei satisfeito, até porque a ideia também, eu volto a dizer, né, todo e qualquer projeto ou planificação tem etapas. A ideia é um dia entregarmos o futebol feminino às mulheres. É aí onde quero chegar, é aí onde eu quero chegar. A minha pergunta foi mesmo. Okay. O meu internauta, não é, mandou essa questão. Quais são as dificuldades principais que o futebol feminino vive? Ok. Eu penso que são em diversas áreas, não é? Desde o financiamento, desde a própria aposta dos clubes, como sabemos, os maiores clubes da Praça Nacional, exceto o 1º de agosto, sejamos realistas, começam a apostar no futebol feminino, digamos que há uma época desportiva, não há um ano, há uma época desportiva. Se os grandes que têm maior poderio financeiro, têm uma maior capacidade organizacional, maiores recursos materiais, humanos e espaciais, não fazem essa aposta, claro que fica muito mais difícil para os clubes de menor dimensão fazer essa aposta no futebol feminino. Então, começa por aí. Depois, a própria capacitação dos quadros, mesmo a nível do futebol
digamos que masculino, existe um grande fosso em termos de pessoas capacitadas para exercer a função. Existe muita gente competente, isso é um facto. Existe muita gente com paixão, existe muita gente dedicada, mas se quisermos granjear outros níveis, é importante que haja essa capacitação. E se a nível do futebol masculino, que há um pouco de maior aposta, um pouco não, há maior aposta, digamos assim, tu tens esses déficits, imagina no setor feminino, onde quase que não há aposta até a época anterior. Então passam um pouco por aí estas limitações. E as equipas que têm condições para criar essas condições para o futebol feminino não apostarem até a fase atual, e depois a questão dos recursos humanos que vão fazer com que aquilo que foi idealizado por parte dos clubes se operacionalize. Então as dificuldades passam um pouco por aí. Claro que temos dificuldades maiores, mas em termos gerais eu focaria isto. A não aposta, claro que essa não aposta vai despoletar outras coisas, clubes sem condições adequadas de trabalho, meninas aí para os treinos sem uma alimentação, e nós até hoje, a nível da seleção, se formos a partilhar mensagens que partilhamos com os atletas, nem vão acreditar. Estamos a falar de atletas de seleção. Prof. Coach, coach, fazermos campeonato provincial dará maior sustentabilidade para a seleção e para a Taça COSAF? Penso que isso é unânime. Quem faz as seleções são os clubes, e os clubes são feitos de competições. Isso é científico, não é opinião, é um facto. Existe uma regra, das regras das 10 mil horas de treino. Okay. Que um atleta para chegar, ou uma atleta para chegar a profissional, no mínimo tem que ter 10 mil horas de treino. E essas 10 mil horas de treino estamos a falar, incluindo os jogos, os treinos que fazem com os clubes, a prática deliberada, que chama que é o treino nas ruas, o jogo com os amigos, até chegar a profissional, no mínimo tens que ter esse acúmulo de 10 mil horas. Aqui a Diva há pouco tempo falou do treino individual que fazia, exponenciou de que maneira a qualidade que ela já tinha. Então, é de extrema importância. E se tu não tens uma competição interna, tu pegas numa seleção, juntas as meninas que estão um ano todo parado para ir competir a outro nível, claro que vais ter grandes debilidades. Então, as competições internas são de extrema importância. Penso primeiro que, a nível quantitativo, é importante ter essa massificação, várias províncias a realizar, e esse movimento já começa a acontecer. Este ano tivemos em digressão em algumas províncias, e por acaso vimos muito movimento, que nos deixou muito satisfeitos, tanto a nível de competição nacional, e depois em termos qualitativos, que é importante também que haja essa massificação, mas depois também que os clubes tenham qualidade. Tu tens uma competição interna forte, já que, e a Diva muito bem elencou aqui um problema, que é a não exportação de jogadoras para os grandes campeonatos, porque se estivessem a competir a outro nível, claro que veriam como outra andança, como a gente diz nas ligas futebolistas. Então, é de extrema importância essa massificação, em termos quantitativos, termos essa difusão, e em termos qualitativos, melhorarmos a competição interna. Penso que estamos no caminho certo com a aposta dos clubes grandes, a parte do pedagógico que já vinha a fazer, e vou continuar a reforçar. Eu sou uma pessoa que gosta de ser realista, a ser justa, e o pedagógico já faz esse trabalho há algum tempo, e muito na pessoa da Diva Demolidora, e os outros clubes estão a andar. Penso que nunca é tarde. Tiveram um incentivo, que são as obrigações das competições africanas, que para o clube masculino, ou o clube principal, ou para a equipa principal participar nas competições africanas, ter a obrigatoriedade de ter uma equipa feminina, com as contas devidamente organizadas. Pronto, então isso são passos que estão a ser dados para a organização, e eu penso que a tempo oportuno, certo. Se não lá onde a gente espera chegar, mas estaremos muito próximo disso. Ok. Diva, vou procurar saber da minha produção. Já tem aí o vídeo da Diva, ou os vídeos da Diva? Foram ok. Ok. Diva, vamos pedir desculpa porque tem direito de autores, temos que pedir autorização. Mas, Diva, conta lá um bocadinho, não é? Antes de nos entrarmos, tema, porque acho que o tema é muito grande. Conta lá um bocadinho como é que viveu aqueles bastidores. Eu me lembro, acho que foi no Minto.
só não sei se qual foi o campo. A diva depois perdeu, tirou a chair, tirou ali, saiu toda nervosa, saiu toda nervosa. Eu nunca gostei de perder. Eu me lembro, só não sei se foi qual dos campos, saiu toda nervosa, nem queria falar com a imprensa, saiu assim a correr, com quem diz, perdi e não quer falar com ninguém. Conta lá isso. Eu ficava mesmo chateada, eu nunca gostei de perder. Conta lá bem esse bastidor. Não, são jogos que não correram tão bem. Sim. E dizer que não correram bem por causa dessa falta mesmo de competição. Como disse o treinador, se você não competir, tiveres parada e convocarem para fazer um jogo, tu vai jogar com seleções que já estão a treinar há algum tempo, a fazer estágios e vários jogos. Certo. E nós, muitas das vezes, as competições que nós tínhamos, tanto apuramento ao CAN e ao Mundial, sempre calhavam a janeiro, fevereiro. E era o tempo de defesa que nós tínhamos. Nós tínhamos novembro, dezembro em casa, depois tínhamos que ir para a seleção. E nós acabávamos ter sempre lesões. Eu sofria muito, eu tinha sempre ruptura muscular, porque eu gosto de dar tudo de mim. Então, treinar a série, e sempre acabava por ter ruptura muscular, acabava tendo algumas lesões. E praticamente joguei muitas vezes limitada. Okay. Limitada no sacrifício. E quando eu só saí chateada, porque acabei perdendo, acabei chateada com tudo isso, né? Porque não é só a nossa vontade como atletas de querer, mas há coisas que realmente têm que ser feitas. E o tempo do treino, as competições deviam adaptar-se, porque foram vários anos que a gente jogava sempre as competições em janeiro e fevereiro. E já sabia disso, então poderiam ter alterado a forma de competir, aí os times da competição, para a gente estar com o ritmo ainda competitivo, para poder fazer uma figura melhor. Então, mas acredito que em casa, nós só tivemos, jogando em casa, só tivemos uma derrota, que foi aquela contra a África do Sul mesmo, na COSAFA, mas nós acabamos empatando, acho que foi o jogo que nós empatamos nos coqueiros. Um dos últimos jogos que eu fiz pela seleção, jogamos nos coqueiros, que empatamos dois igual. Acho que era. Mas por quê? Ela teve uma experiência na Holanda, numa equipa holandesa, depois regressou para Angola, então eu falei, ele é a profi do grupo, é a primeira que tem que falar. Produção, nós queremos falar com a profi, faz favor. Profi está em direito, nós queremos falar com a profi, porque... Não, na minha humilde opinião, a Rita é a melhor defesa central da história do futebol feminino. Até agora, né? Claro que podem surgir outras que podem superar, mas até aqui realmente era uma jogadora muito, muito dedicada, muito disciplinada. Também não gostava de perder. Ela aleijava bem mesmo. Sério? Aleijava bem. Carrinho, ela lesionou uma vez o coach Miller Gomes. Porque às vezes faziam jogos, a equipa técnica contra as jogadoras. Certo. E o Miller sofria com o carrinho, elas lesionaram. O Miller saiu todo inflamado no pé. Ele dizia, eu gosto assim, defesa com raça. Isso é orgulhoso mesmo, doído, mas não, minha defesa tá boa. Ô, produção, temos também que ligar para o professor Miller Gomes para falar da profi. Profi, estou a ver aqui novidades que eu não sabia. Produção, continuamos sem som. Faz favor, minha produção. Ela ouve-nos bem. Ela ouve. Ela está nos ouvindo, está nos ouvindo. Nós é que não estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Mas, conta lá bem. Desco, conta lá bem como é que é essa história. Da profi? Não, é uma defesa nossa. Uma defesa raçuda, com muita raça. Profi, estás a nos ouvir? Ela nos ouve. Agora sim, agora já conseguimos te ouvir. Vou pedir só para a minha produção endireitar um bocadinho o eco aqui, porque nós estamos a ouvir a Profi. Profi, boa noite, conta lá a história. Boa noite a todos aí. Irei. A nossa diva, boa noite. Boa noite, Profi. Como é que... Boa noite, professor e nosso coach também. Muito boa noite, profi. Graças a Deus, eu sou a Rita Monteiro, ex-futebolista, ex-jogadora de futebol feminino.
Produção, produção. Então, está a me ouvir? Estamos a ouvir, sim. Jogadora de futebol feminino, passei pela seleção e também alguns clubes femininos. Também internacionais. Internacional, que era sou mamãe casada, Certo. mamãe de 3 filhos, Uau. guerreiro África do Sul, já há 14 anos, em Cape Town. Ok. Quer dizer, jogou por muito tempo e nos fugiste. Fugiu, sim. Nos abandonou aqui. Não, chegou um tempo, lá de terminar, tinha que olhar para o mundo, também muito focada mesmo. E sempre, às vezes no treino, é aquela, a Helena estalhava no outro lado para poder dar força nas defesas, para nos puxar mais livre, como de vez metiam ela, as boas pontas de lança ficavam no outro lado, e nós, como defesa, tínhamos que defender ela. E às vezes ela puxava mesmo muito, e às vezes naquele momento, tão caiu, cuidado. Não, a Rita tinha que fugir. Não, a Rita tinha que fugir. Eu vou invitar para levar. Então, há momentos muito bons. E não só também, eu me lembro que quando tínhamos partidas assim muito importantes de decisão, e às vezes nós depois ficamos conversar, estás a ver, estamos a lutar para ficar, temos um objetivo, viemos aqui, então vamos nos focar, vamos pelo nosso melhor. Eu sei ponta de lança, eu sou defesa, você sabe, o teu melhor é ele, nós também vou dar o melhor e vamos fazer o máximo possível de nós termos esse troféu. Estamos aqui há muito tempo, estamos nessa batalha aqui, então vamos vencer essa causa, vamos vencer. Então foi um momento de muita alegria. Eu tenho muito tempo na Expresso, depois também fui ao Brejo, onde a Irene participava, onde a Irene fazia parte da sua equipa. Também no Congresso fui bem recebida, também tive muita história com a Irene, não só na seleção nacional, mas também clube e no Congresso. Ela é gêmea. Ela também é gêmea. Então, era mesmo uma química, graças a Deus. Foi uma coisa muito boa, muito bacana, ao lado da Irene, todo esse tempo, então ela faz parte também da minha história. Quando se percebeu que seria mãe? Quando me percebi que seria mãe? Sim. Futebol. Estava na seleção, descobriu que está grávida, fugiu. Fizemos parte de uma carreira desportiva. Nós não estamos fora dessa responsabilidade, que um dia vamos ter um lar, que um dia vamos ter uma família. Nós não estamos fora disso. Então, isso já é coisa que nós já nascemos com ela. A mãe nos gerou e nós também um dia vamos gerar. Então, isso não foi assim uma coisa muito espantosa. Só que, pronto, né, enquanto na carreira desportiva, eu me cuidei muito. Não fui assim de ter relações, muitas relações, nada. Eu me focava tão profunda no futebol, que até bem esquecia de outras coisas. Era um vício com outras coisas. Então, assim, muito tempo, eu consegui de me aventurar, de pensar outras coisas. Então, para mim, foi uma coisa assim muito, como é que eu posso dizer, uma coisa chocante, uma coisa que pronto vai me perturbar, em ser mãe, ou sei não. Para mim, eu já sabia, eu já estava convicta que um dia isso vai passar e que eu vou pegar o meu rumo, ter uma família, formar uma família. Um pássaro soprou na minha orelha que também é pastora. Uma atleta. Quem soprou isso? Um pássaro. Não fui eu. Certo. Realmente sou pastora, graças a Deus. Na fase que eu terminei a minha jornada de futebol, então conheci alguém, né? E agora que o amor da minha vida é meu esposo. Então, na altura ele ainda não era pastor, apenas era um líder. Então, quando ficamos juntos, vim para aqui, para a África do Sul, e aí já sabe a responsabilidade, mais responsabilidade. Então, consagraram-me como pastor. E eu estou aqui como adjuntora
acompanhar ele nesse ministério, né? Mas isso não me tira o direito de eu não jogar uma bola. É aí onde eu queria chegar. Como é que você, a mulher de um pastor a jogar bola? Eu me sinto muito bem, é normal, é normal, é normal. Não, e ele joga também? Ele joga também? O teu esposo não joga? Oh, mas por que eu pinto ele? Olha ele, quem sabe não esquece. Apenas talvez a caixa, né? A caixa, aquele cansaço. Mas eu ainda pinto muito bem, eu ainda jogo muito bem, até porque eu ainda tenho praticado esporte. Ele está aí de lado? Ele está aí de lado? Ainda tenho praticado, vou para o ginásio normalmente, fazer os meus treinamentos, ainda tenho praticado. Há tempos atrás, eu disse, não, deixa-me fazer um teste da minha pessoa, para ver assim na tua mesmo craque. Então, o que aconteceu? Como eu vivo aqui ao lado do estádio do Ajax de Amsterdã, não sei se você já ouviu. Certo. Ajax de Cape Town. Certo. Então, e também tem ao lado, tem também o Vasco da Gama, também aqui tem. Então eu disse, não, hoje eu vou ir nesse clube, vou fazer um teste. Isso foi o mês passado, O meu esposo me levou lá, falou que ele me apresentei, dia antes já tinha investigado tudo que eu faço, para fazer os treinos, se tiver que treinar, ele dizia, não, hoje. Os dias próprios de treino é esse dia, o horário é esse horário, eu disse, ok, tá bom, eu virei. Então eu fui para lá, encontrei já algumas colegas a vir, para não conhecer ninguém, fui cumprimentar, disse que eu falar com o treinador principal, me atenderam, me receberam muito bem, fiz o primeiro treino. Olha, é engraçado, é que aquele treino foi um treino muito bom que chamou a atenção do treinador. E também já me convocaram para mim jogar os sábados. Não, o esposo está aí, Naquele treino eu me saí tão bem, só já O esposo está aí? Sim, tá. Eu quero falar com ele também, faz favor. Para confirmar as fintas. Olha, Helene, é verdade. Aí eu fui convocada. Eu falei, meu Deus, eu já estou fora da idade. Oh, não é de velhas guardas? Qual é o escalão? Meu Deus. Boa noite. Boa noite. Eu agora estou com receio, se chama pastor? É pastor. Sim. É pastor, né? O jogador que ele fez. O jogador que ele finta, então. Ai, como assim? Não pode falar mesmo que a Rita disse que finta ali. Não, tanto faz. Oh. Os dois podem funcionar para mim, tanto pastor como o jogador que ele finta, mas também é tanto investimento por ela. Há bocado Não pode haver dois craques na mesma casa, no mesmo nível, vai dar certo. Descer um pouquinho para ver se ela soma. Capita, pode perguntar à vontade. Pode perguntar. Não, a Rita, quando terminar, eu vou querer o teu contacto, eu tenho te procurado há muito tempo. Tu não podes sumir assim, nós somos gêmeas. É verdade. Ainda estava comentando agora com o esposo a falar acerca de ti, a tua referência. E ele ainda me disse, Rita, aproveita, pediu o contato da Helene. Eu disse, essa é a oportunidade para ele deixar o contato dela, eu também passar o contato. Sim, quero equipe Tom também. E realmente até não sei como é que está o futebol feminino. E às vezes eu sinto muita saudade, muita preocupação também. Eu não sei como é que vai o estado do futebol feminino. Tem a pessoa aí, o coach está aqui para você fazer as perguntas. Esse é muito grande mesmo. Então, com amor à camisola, com amor à seleção, com amor aos clubes. E eu sei que o futebol feminino também tem sido uma alavanca na parte de muita nova geração, geração novas que estão aí a dar o seu melhor e tentarem serem vistas, né?
tentarem fazer alguma coisa para participar no ramo desportivo angolano, não só também no Ministério Desportivo. Então, e às vezes eu sinto, né, aquela saudade, eu sinto, cadê, onde está a seleção, onde estão as jogadoras, eu não sei o estado atual, eu gostaria que... Rita, tu estás num país... Um pouquinho disso, a Irene aí, né? Não, tu estás na África do Sul. A seleção joga sempre aí todos os anos, em Porto Elizabeth, a COSAF. É muito fora daqui do que está, é muito distante mesmo. Não, mas já vamos trocar os contatos, vamos se atualizar. O futebol feminino está a melhorar bastante. Os clubes aqui grandes foram obrigados a ter futebol feminino, uma ordem da FIFA, havia CAF. O 1º de agosto já tem algum tempo que eu montei lá o projeto, estamos a trabalhar com a Verô, com a China, Denise, Rosária. A Guigui estava no Congresso, agora estamos a abrir também um outro projeto para a Guigui também voltar a treinar, incluir. Estamos sempre juntas aí, nos apoiamos sempre que podemos. O Petro abriu agora o futebol feminino também, vai fazer um ano. O Inter também abriu o futebol feminino. Hoje temos aí muitas craques, muitas jogadoras aí a surgirem, muito novas. E temos campeonato também das crianças hoje, infanto juvenil, coisa que não tinha no nosso tempo, né? Era unificado. E todo mundo jogava só no escalão, né? Hoje já não, hoje já conseguimos separar, pelo menos tem o infanto juvenil, né? Sub-16 anos, jogam só entre elas. E tem também o campeonato unificado dos júniores e sêniores. E várias outras províncias também têm campeonatos provinciais. O Ila está fazendo um trabalho muito bom, Benguela, Uigi, Cunene, Namíbia. Aos poucos estamos a subir. As seleções estão a jogar agora também, vão jogar puramente Ocane, seleção sub-20, seleção de sênior, que vai sempre na COSAF em Porto Elizabeth, aqui o treinador da seleção. Então estamos aí, não deixamos o teu legado, não pode morrer assim, aquilo que nós fizemos, né? Vocês, eu já vos encontrei, né? Eu era mais nova, já vos encontrei, esse legado que vocês construíram, vocês foram pioneiros do feminino, então a gente não deixa isso terminar e sabemos, como tu mesmo disseste, o desporto acaba por alavancar sim algumas carreiras, ajudar socialmente muitas crianças que vêm de famílias muito pobres, e nós somos exemplo disso. E estamos a trabalhar, trabalhamos com muitas crianças, aparecem muitas meninas de 8, 10 anos a jogarem tão bem o futebol, e com vários projetos também, vários núcleos nos bairros, conseguem congregar essas crianças. Então estamos a trabalhar. Vou começar a mandar sempre imagens, vídeos, te atualizar, assim que tocamos nossos contactos sobre o futebol feminino. E eu vou contar sempre a história da Rita. Nunca, vou contar sempre, ter uma defesa, tem que chegar nesse nível e depois superar. Assim como eu falo, as pontas lança, tem que superar os meus 22 gols. Eu quero uma ponta aqui. Tem que focar e com determinação. E aquilo, como tu bem disseste, nós no nosso tempo tivemos dirigentes que a nível social aconselhavam sempre e nos ensinavam várias coisas. Nós aprendemos, nós tínhamos na seleção a Frazina Maiato, que foi nossa dirigente, que dava sempre palestras, conversava muito conosco, falávamos sobre tudo, sobre a vida. O próprio treinador Miller Gomes também, só que não se preocupa só com o atleta dentro do campo. Queria saber onde vive, as condições sociais que vive, quantos irmãos tem, para, ao invés de atleta no treino, ter uma situação, tu não sabes que é do treino ou se é de casa, algum problema. Então, tivemos esses dirigentes, o Fio Didi, o vosso dirigente da Expresso, nós temos dirigentes que se preocupam muito com o ser humano. Então, é que a gente também vai tentando fazer isso, nós que tivemos nesse percurso e vivenciamos isso, fazemos isso para essa nova geração. E o treinador também, aqui da seleção, o Souza também, faz isso também, um treinador também muito humano, que também se preocupa com as jogadoras. Falam bem dele também. Rita, o técnico, o coach está aqui. Sim, está à vontade, Às vezes nós vamos fazer o estágio no Gabão. E depois desse estágio, tivemos um dia de encontro, de conversa.
E essa conversa era numa sala privada com uma direção técnica. Eles chamavam de cada um e nos perguntavam os nossos objetivos. Tu lembras do Gabão? Lembro. Quando fomos de Lembro. cada uma tem que ter chamada e vai. E aí o prof. Miller e os demais dirigentes nos perguntavam se você acabou um pouco, mas uma por uma. E aí essa também foi uma das experiências, uma das coisas que também muito me marcou. Quer dizer que para além do esporte que nós estávamos aí, tinha bem tempos professores que estavam preocupados com a nossa carreira, com o nosso futuro. Então era praticamente uma coisa muito boa. Sim, e falando do Gabão, estamos a nos preparar para ir ao CAN, né? Rita, falando do Gabão, estamos a nos preparar para irmos ao CAN. Lembras que eu, Tânia e a Nuna chegamos tarde, chegamos depois do estágio, porque nós tínhamos provas escolares. Certo. E coincidia com a ida ao Gabão, e nós pensávamos não vamos conseguir ir ao CAN, estávamos dispensados. O prof. Miller Gomes bateu, disse não, eu conto com elas no Campeonato Africano, elas vão ficar, vão fazer as provas e depois vão seguir viagens. Nós chegamos tarde, faltava 10 dias para o Campeonato Africano e fomos selecionados para ir ao CAN, e no CAN eu joguei também a titular. Então são coisas que marcam. Eu lembro que nessa preparação eu treinava sozinha, treinávamos sozinhas, só com o prof. Miller saía de casa só para ir nos dar treino na Cidadela. Rita, o coach está aqui, quer fazer alguma pergunta ao coach? Não, eu queria fazer primeiro no coach. Coach, como é que é lidar com mulheres? Nem quero saber. É Como é que difícil. é lidar com tantas meninas, cada um com diferentes comportamentos, cada uma com seus meninos. E eu me lembro que na altura nós éramos mesmo, cada uma com seu estalo. É tanta coisa. Coach, como é que é lidar com ele? Primeiro, lidar com mulher é difícil. Lidar com mulher jogadora, pior ainda. Mas pronto, a gente também acaba por perceber cada uma delas. Tem esse lado complexo, como disse muito bem, que a questão cada uma delas tem, como utilizou o termo estalo, né? Há dias, cada uma vem com birra, Mister presta mais atenção a uma ou outra, mas nada a ver. Mas isso está certo. Mas também acabam por ser mais calorosas do que os homens, porque também trabalho com rapazes, mais um ofício, né? Também trabalho com rapazes e acabam por ser mais calorosas, prestam muito mais atenção. Claro, se calhar também rapazes, geneticamente, se calhar já são mais habilidosos, mas tem essa vertente positiva. Estão sempre motivadas para treinar. Muitas das vezes com as situações fisiológicas, que é o caso do período menstrual, muitas, mister, estou assim, mas pedem, eu pergunto, se achar que não dá, tranquilo, pode sentar, a gente compreende, mas se achar que dá também não quero te perder no treino, não é? Mas elas têm essa capacidade, muitas também, porque pronto, a gente acaba por puxar por elas, dizer que isso é algo normal, faz parte de vocês mulheres, e têm que habituar a conviver com isso. Claro que eu nunca vou entender qual é a sensação enquanto homem, mas tento perceber quando elas estão nesta fase. Acaba por ser difícil, como disse muito bem, por causa das características individuais, mas também acaba por ter esse lado de mãe, né? De mulheres, querer cuidar, saber sempre como isso está. Então tem essa vantagem em relação aos rapazes que acabam por ser mais frios, que foram aí para treinar e se calhar mais nada, né? Depois do treino terminou. Rita, as últimas palavras. Minhas últimas palavras, virei, I miss you a lot. Me too, e aproveito. Muita saudade. E vamos continuar a torcer, né? Precisamos mais que os dirigentes desportivos, né? Ministério do Desporto, né? Investirem mais no futebol feminino. Estamos a precisar. Precisa que tenha um outro olhar no futebol feminino. Tem meninas com talento, meninas que estão prontas para impactar a nação através daquilo que é a sua carreira, através do desporto. Então, as minhas últimas palavras vai para esse incentivo, que não olham só como um tabu, meninas jogar futebol, não. E se nós vermos no mundo... Alô? Estamos a ouvi-la. No Mundial, por exemplo, dessa vez o Mundial já tem outro olhar.
Isso no campo estava lotado. Quase todos os jogos o campo estava extremamente lotado. Então, e vimos uma competição diferente, uma competição bem rotativa e bem ativa. Então, nós não somos diferentes dessas mulheres que jogam fora do país, não somos diferentes dessas mulheres que estão aí com nomes. Não, não somos. Também somos mulheres como ela, também podemos. Então, esse vai o nosso incentivo para o Ministério do Desporto, né? O governo dá mais atenção, precisamos dessa atenção mesmo. E para a Irene, continuar nessa força, Irene, e a esse trabalho que você tem feito, ajudando aquela, passando a tua experiência, né? Como ex-jogadora, exemplar. Então vai dando essa experiência, essa força. Nosso coach aí, estamos contigo, né? Nessa força, e continua aí. Yeah. Então, eu torço para tudo de bom, né? Para a nossa seleção. É bom um dia eu estar aqui, ouvir, olha, a nossa seleção venceu, a nossa seleção está nesse. Também, então também é uma vitória. É minha vitória também. Então, eu desejo, nosso coach aí, muita força, muita paciência, né? Os filmes vão chegar, muita coisa vai chegar. E às vezes há tempo até que há muita dificuldade, mas é pelo amor. Tem um lado também o amor, né? E outro lado também, pronto, né? Mesmo aquela, tua força de vontade. Mas desejo que tudo corra bem. Eu sei que tem meninas talentosas. Eu ainda acredito. Tá bem. Rita, muito obrigado. Beijão do tamanho da Angola. Obrigado, eu. Beijo. Coach, vamos com o coach. Minha questão vai para o coach, porque daqui a pouco entra o Rui Figura, o homem da palavra curta, média e metade. Coach, quanto à organização do futebol feminino, como é que estamos? Penso que estamos ainda muito aquém do esperado. Claro que também vamos valorizar o esforço das pessoas que têm tentado fazer alguma coisa, mas estamos muito aquém daquilo que seria a organização normal de uma modalidade, no caso no género, no futebol feminino. Carece, voltamos a bater na tecla da necessidade de melhorarmos os recursos humanos. Penso que tem muita gente, costuma-se utilizar o termo, que caiu de paraquedas em certas áreas e acabam por ser áreas decisórias e decisões que muitas das vezes penso eu que se calhar não por maldade, mas por desconhecimento, que acabam por prejudicar o desenvolvimento da modalidade por si só. Por exemplo, temos o caso, e eu às vezes bato na tecla da programação dos campeonatos nacionais, de uma questão de tentarmos fazer um enquadramento do campeonato nacional que termine antes das competições internacionais. Se a ideia é potencializar as seleções nacionais, então nós temos que ter competições que antecipam estas competições internacionais, no caso do nosso campeonato nacional, para que quando termine o campeonato nacional nós tenhamos as nossas atletas nas melhores condições desportivas possíveis. Temos a questão dos moldes de disputas utilizados pelas competições, não é o pior, claro, mas existem coisas que se calhar que podiam ser melhoradas se tivéssemos pessoas, claro, com a capacidade certa, não é? Claro que as pessoas que estão a fazer têm as suas capacidades, mas como cada um de nós também tem as suas limitações. E penso que é um passo que temos que dar, e penso que isso não é um problema apenas do futebol feminino. Fala-se muito do treinador, fala-se muito dos jogadores, das jogadoras, no caso, mas muitas das vezes quem acaba por impedir para que as coisas tomem um rumo melhor do que o que existe é mesmo o tipo de dirigismo que a gente tem. Só a título de exemplo, cada vez mais quem dirige olha para o futebol como um dos negócios mais rentáveis a nível mundial. Como é que tu tens uma mina de ouro, digamos que tens um produto rentável e não exploras isso? Ok. Coach, muitas equipas de Luanda não participaram no quadrangular, não participaram no campeonato nacional realizado no UIS e no Kwanza Norte. Por quê?
Eu posso partilhar apenas a minha opinião, não consigo partilhar aqui factos porque eu não estou nos clubes. Certo. Mas penso que, primeiro, a alteração da data causa transtorno a qualquer área. Imagina que esse programa estava marcado para as 20 horas, depois diziam, não, olhei para as 18 ou para as 22. Eu, se calhar, fiz um programa para a minha vida, para o dia de hoje, e com a alteração da data acaba por causar o transtorno. Então, eu acho que deveriam me dar a prerrogativa de aderir ou não, desde o momento em que eu altero as datas. Então, até ali estamos. Depois, então, os transtornos logísticos. Tu me dizes que vai ser na data X, ok, eu me preparo para esta data, depois dizes, olha, não vai acontecer. Não vai acontecer. Desde o momento em que me dizes que não vai acontecer, se calhar alguns mecanismos são desativados. E a gente tem que ser compreendido. Os que conseguiram manter, amém. Os que não conseguiram, a gente tem que compreender. Depois, outro aspecto que podemos também mencionar é a questão que a seleção sénior feminina está-se a preparar para o apuramento ao CAN, para o torneio da Taça COSAFA, que é um torneio que a gente habitualmente participa. E algumas das equipas também cederam jogadoras para a seleção nacional. Acaba por ser também um transtorno para as equipas, no caso que se calhar declinaram o convite. E não foram só equipas de Luanda, já agora houve equipas da Huila, de Benguela, de outras províncias também, que declinaram o convite. Penso que aqui devemos olhar para as coisas culpas às meias, mas o termo culpa se calhar é penoso, mas foram as circunstâncias. Sou de opinião que deveria acontecer a competição nacional, e ainda bem que aconteceu. No timing, será que foi no timing certo? Não sei, não sou eu a pessoa para o dizer, mas penso que deveria acontecer a competição nacional. Quem pôde participar, participou, e ainda bem. Quem não pôde, a gente tem que compreender as razões que as levaram a não participar e não sempre olhar com procurar problema onde não existe, se calhar caçar problema. Deve ser por isso, deve ser por aquilo. Eu prefiro não ver as coisas por esse prisma, é olhar por que não o fizeram, se existem razões plausíveis, compreender e se calhar nós nos revermos como iremos realizar na próxima temporada, que já vai começar. Penso que ainda em contexto informal eu sugeri que se definisse timings de organização dos campeonatos provinciais. De X a Y, realiza-se todos os campeonatos nacionais. Quando? Não sei, mas dentro desta janela. Para que não atrapalhe, o campeonato provincial ainda não terminou e já queremos realizar o campeonato nacional. A minha pergunta vai para a 10. A mesma pergunta que eu coloquei no coach também vai para a 10. Sim, como disse o coach, não foram só equipas de Luanda que acabaram por declinar. Realmente criou-se um transtorno, nós nos preparamos. E nós, Luanda, nós tivemos um campeonato muito difícil, muito competitivo. Foi a província que teve o campeonato com mais equipas. E como disse o primeiro que entrou o Petro, o Inter e todo agosto, então foi um campeonato histórico, em que tivemos pela primeira vez um derby no futebol feminino, 1º de agosto, o Petro, e vice-versa. E nós ainda nosso campeonato não iria terminar e já estava a data do campeonato nacional em Benguela. Mesmo assim, nós entendemos da importância do campeonato e sabíamos que a seleção também poderia ter competições logo a seguir. E queríamos também defrontar outras equipas de outras províncias para vermos o nível competitivo, aquela interação também que nós temos a nível social também, sempre tivemos. Eu joguei nacional e aquilo era benéfico até as equipas que não tinham grandes jogadoras, mas aquilo motivava as jogadoras. Eu sei o que é um campeonato nacional, a motivação que dá numa atleta. E a gente fez 5 jogos em 2 semanas. Isso requer despesas elevadas, você fazer 2, 3 jogos em uma semana, requer esforço físico enorme das atletas, e nós fizemos esse sacrifício em prol do campeonato nacional. E quando o Benguela declina, né, de obrigar a prova, foi-nos comunicado que o campeonato fica adiado porque Benguela desistiu, e até porque tem a seleção, porque a COSAF ainda não estava adiada, tem a competição da COSAF. E nós, no mês de agosto, nós temos mais de 10 atletas na seleção. Dispensamos as jogadoras. E o comunicado do campeonato no IGE aparece em menos de 2 dias. Dia seguinte já era o sorteio. Nós não podemos fazer milagres, não é? E nós trabalhamos com seres humanos. A gente tem que saber onde é que vamos colocar as pessoas, que tipo de alimentação.
é muita responsabilidade. Às vezes tem pessoas menores de idade, os pais têm que autorizar. Eu não vou levar uma atleta, como dirigente, uma atleta, sem saber que vou ter as condições mínimas para dar. Eu trato as atletas como fossem minhas filhas. Deixe. Sendo campeonato nacional, uma pergunta do nosso internauta, que está em casa, não podemos aqui revelar, está no anonimato. Sendo campeonato nacional do nível sénior, as atletas têm salário? As atletas no futebol feminino, eu lembro que apenas quando estávamos no progresso, que tivemos aí uma época que acabamos por receber, sem amor à camisola, e nós estamos agora nessa senda dessa luta, é a parte que falta dessa nossa luta, é para que elas sejam remuneradas. E sei que também com essa obrigatoriedade da CAF, em ter as equipas de futebol feminino, também vão obrigar que se faça contrato e que se pague as atletas. É assim que a nível internacional o futebol feminino cresceu. Em Espanha só tinha o Barcelona, hoje já tem o Real Madrid e outras equipas, já tem uma remuneração melhor às atletas, na França, no Brasil. Então foi um percurso e nós também estamos agora nesse percurso. Nós, primeiro de agosto, queremos ser os primeiros a dar esse exemplo, mas realmente com a crise que nos assola, porque nós começamos o projeto com crianças, elas eram apenas crianças, ainda não tinham que ter salários. Quando elas tornaram-se sêniores foi no ano da pandemia. E quando regressamos da pandemia, quando o clube entra em crise. Então ficamos sem, e já estava lá... Chegou a pandemia interna, então esse processo de clube, mas estamos aí nessa luta, tentamos agora dar prêmios, premiar jogos. É assim que a gente também recebia. Não tem como ainda ter um salário, um prêmio. Sei que o Petro agora está a fazer contratos com as atletas para pagar um salário e é bom. Algumas equipas também que não tem muito gira jovem, pagam alguma coisinha, mas é alguma coisa. E creio que esse objetivo é comum de valorizar as atletas. Elas são adultas, têm as suas despesas e também uma certa forma de motivá-las em campo tem que ser também remuneradas. Okay. Coach, recentemente uma página, não é, publicou que o campeonato nacional, o prémio do campeão, 300 mil kwanza. E fica a minha questão, por que da desvalorização do futebol feminino, uma vez que estamos a falar em milhões para o feminino? E acrescento mais, o futebol comunitário hoje fala-se em 6, 7 milhões. Por que o campeão, o futebol feminino, leva miséria, ou esta miséria? Olha, eu não consigo dizer o porquê, eu acho negativo, a opinião particular, claro. Penso que quem faz atividade desportiva, como faz, tanto mulheres como rapazes, certo, ou como homens, devem ser bem remunerados. Certo. Teve aqui a falar sobre os contratos a nível dos clubes. E é importante também que as competições nacionais premiem de verdade, para facilitar também este salário a nível dos clubes. Não consigo aqui adiantar as razões que levaram, se calhar também existe alguma limitação e eu não sou a pessoa indicada. Eu prefiro sempre falar daquilo que domino, que são as questões técnicas, em termos de capacidades motoras, conhecimento do jogo, os aspectos psicológicos inerentes ao jogo, conhecimento tático do jogo. Eu estaria aqui abalizado para dar mais subsídios sobre. Mas, opinião particular, penso que não é o melhor. Se a gente quer evolução, a gente tem que premiar melhor. E premiar melhor, isso depois vai repercutir a nível dos clubes, no pagamento salarial das nossas jogadoras. Últimas palavras do coach. Dizer que o futebol feminino já viveu momentos melhores. Vamos falar do tempo da Diva, que conseguimos chegar ao CAN. Dizer que de um tempo para cá houve um interregno e que hoje estamos num caminho de volta aos melhores dias do futebol feminino a nível nacional. Pedir aos simpatizantes do futebol feminino, aos adeptos, à população em geral, porque somos a seleção nacional, representamos todos os angolanos. Nós, enquanto pessoas que estamos à frente de alguns processos, sentimos essa responsabilidade, sabemos que somos servidores públicos e estamos aqui a trabalhar para a população em geral. Temos noção das nossas responsabilidades, garantir à nossa sociedade que nós damos o máximo de nós com os recursos que temos. Aqui acabou de falar da premiação do Campeonato Nacional a 300 mil kwanzas. Então, nós que trabalhamos, fazemos tripa coração para que as coisas andem.
dizer que estamos com a população e o futebol feminino irá viver dias melhores, isso é uma certeza. Ok. Muito obrigado, coach. Muito obrigado, 10. Mas ainda não se vão. Mandem a sua mensagem. Não é? Nós terminamos, está a passar no nosso rodapé. Nós somos a Caluanda TV. Estamos com o Bolo Centro, Golo Válido, Visual Foot, Talentos de Benguela e sem esquecer aquele que é o nosso grande companheiro das comunidades. Futebol. Voltamos daqui a pouco, vamos tomar um copito d'água, já, 2 minutinhos suficiente, não saia daí porque Rui Figura, o homem da palavra, volta já. Novamente, boa noite. Estamos de regresso à segunda parte do nosso programa, Bolo Centro, ou aquilo, como eu digo sempre, o melhor programa da atualidade, todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas na Caluanda TV e também na Visual Foot, Talentos de Benguela, Golo Válido, Gira Bola e o nosso grande companheiro das comunidades, Futebol. Rui Figura, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Pai do Golo, e também estender aqui as nossas saudações aos nossos telespectadores lá em casa e também aqui a nossa diva Irene Gonçalves. Está à vontade, pode fazer a pergunta que você quiser. É uma honra estar ao lado de uma senhora que jogou por muito tempo. Exatamente, e tenho acompanhado muitas vezes o trabalho da diva, tanto faz com vídeos, fotografias. Sei que a diva tem visitado muitos núcleos de futebol feminino, hoje ainda, Mãe Preta. Acompanho muito a diva e queria saber apenas da diva. Falava-se por aí de que a FIFA, né, Federação Internacional de Futebol, havia injetado um certo valor para as equipas apoiarem o futebol feminino. Gostaria de saber da diva se realmente é uma informação verídica ou... Não, nós aqui tivemos o nosso book, são 17 milhões para a federação. Essa é a pergunta. Exatamente. Queria saber da diva que está dentro do futebol feminino, se essa informação é verídica ou especulações, mais ou menos. Bem, quem tem que responder é a Federação de Futebol, porque a FIFA não entrega os valores diretamente aos clubes. Certo. Faz chegar via FAF. E para desenvolver o futebol feminino a nível internacional, é assim que a FIFA Infantino decidiu que tem que investir primeiro no futebol feminino, tem que dar aquilo que são as bases para as equipas poderem ter material desportivo, conseguirem dar o valor necessário àquela remuneração também às suas atletas, e faz isso. Acredito que todos os outros países têm aproveitado esse investimento, financiamento da FIFA, e estamos a ver os frutos que estão tendo, e nós aqui ficamos também só na especulação. A federação é que tem que dizer se realmente recebeu o valor, o que é que faz com o valor. Okay. Eu estou no mês de agosto, nunca recebi nada pelo futebol feminino, nenhum material, nada vindo da federação por via FIFA, e sei que as equipas de Luanda também dizem que não receberam. Nas outras províncias, não sei se receberam, é possível que tenham recebido, então tem que haver maior clareza desse investimento, desse financiamento da FIFA, parte da federação, tem que se reunir com os clubes,
É porque sem clubes não vai existir federação, sem atletas não vai existir seleções nacionais, porque as atletas saem das seleções. E se você quer atletas de qualidade, tu tens que apoiar as equipas. Às vezes é coisas básicas. Tem equipas que treinam com 2 bolas. Procuram-me a pedir. Ainda hoje? Ainda hoje. Não. Formam atletas, mas não têm material desportivo. Procuram muitas das vezes. Eu às vezes consigo apoiar, mas nem sempre eu tenho esse poder de apoiar. Gostaria de poder ter, mas não tenho. Mas quem de direito tem essa possibilidade. Às vezes são coisas básicas para poder fazer melhor recepção de bola. Precisam de treinar com bolas para poder melhorar a técnica e fazer um trabalho bonito. E também vão estar mais motivados também, tanto os núcleos, os treinadores que treinam nessas equipas, os dirigentes das equipas, com esse tipo de apoio. Ok. Rui Figura, 1 minuto para falarmos do Mundial de Basquetebol. Angola vence pela primeira vez no Mundial de Basquete. Sim, Pai do Golo, o Mundial de Basquetebol está a decorrer lá, é uma co-organização em Filipinas. A nossa seleção começou o Mundial com uma derrota diante da Itália, mas aquela derrota não intimidou nossos atletas. Nós sabemos mais ou menos a bravura do basquetebol angolano, apesar de estar aí algum tempo um bocadinho abaixo, mas os nossos jogadores, nomeadamente Bruno Fernandes, Luqueno, puxaram dos galões e conseguiram vencer a seleção de casa, as Filipinas, né? O pavilhão praticamente cheio, os nossos jogadores não se intimidaram, é muita experiência também dos nossos jogadores. O jogo interior, o jogo exterior da seleção nacional funcionou muito bem. Aquilo que é o ABC do basquetebol, o passe-corte, a distribuição de bola, o posicionamento dos bases também, dos postos, funcionou plenamente. A nossa seleção conseguiu vencer por 80-70, 10 pontos de diferença. E penso que amanhã ou depois da manhã teremos um jogo extremamente difícil, com a seleção da República Dominicana. Tem praticamente um jogador na NBA, um jogador de Minnesota Timberwolves, o Carl Thompson, um jogador extremamente perigoso. O homem de 2 metros. Exatamente, jogo difícil. Mas nossos jogadores também, temos jogador, o Bruno Fernandes, grande jogador, está na NBA, e temos madeira suficiente para contrapor ao favoritismo dessa seleção da República Dominicana. Liga dos Campeões Africano. 1º de agosto empata, mas apura. E nossas equipas estão a chegar. Está a cheirar. 1 minuto. Exato, o Pai do Golo, o 1º de agosto fez o seu trabalho de casa. Recebeu aqui o AS Vita Clube de Kinshasa. Venceu por 1-0, não sofreu golo, que é muito importante nas competições africanas. E foi lá no Congo, no campo do Mártires, relva sintética, um campo sempre difícil. Empatou, sofreu golo na primeira parte, não acusou o golo sofrido, subiu as suas linhas e muito bem aqui os jogadores que vieram a reforçar o 1º de agosto, que vieram do Congo, nomeadamente o Bed, que marcou o golo, são jogadores muito bons. Um dos jogadores foi jogador também do AS Vita Clube de Kinshasa, foi ex-capitão, estiveram muito bem e conseguiram o empate e que deu a passagem ao 1º de agosto. Dizer que na próxima eliminatória, 1º de agosto terá um osso do Derroer, uma equipa do Sudão. As equipas sudanesas são sempre difíceis de serem batidas, é praticamente igualzinhas àquela equipa do Maghreb, o Idad, o Al-Ali, o Zamalek, são muito difíceis. E também adiantar que a equipa Académica do Lubito também passou diante do La Paz, está na outra fase, vão também já praticamente caminhando a fase do grupo que dá acesso à Liga dos Campeões e também à Taça Nelson Mandela. E o Petro de Luanda vai jogar também com o Songo de Moçambique. Mais uma vez o Petro encontra uma equipa de Moçambique. E o Sagrada Esperança eu penso que vai jogar com o Ferroviário da Beira, também equipas moçambicanas. Ok, vamos falar da Europa e um bocadinho, olhando um bocadinho aí mais abaixo dos campeonatos comunitários, mas vamos começar com a Europa. Os campeonatos estão a rubro. O meu Barcelona foi sovalhado. Bem, o Barcelona teve um jogo difícil com o Villarreal, submarino amarelo. Não foi chuvalhado, mas por pouco, né? Foi aí a tangente, conseguiu resistir, viu a experiência do Barcelona, campeão em título, venceu a última liga e conseguiu vencer a equipa do Villarreal. A equipa do Villarreal não é uma equipa fácil, uma equipa extremamente difícil. Quando está a jogar em sua casa, torna-se mais difícil ainda, mas Xavi conseguiu vencer. Está de parabéns o Barcelona. E o Real Madrid também foi a um campo muito difícil, com Celta de Vigo, a equipa do Internacional Espanhol, Iago Aspa, capitão da equipa, conseguiu vencer com tempo de honra o jogador inglês
Julian Billingham, que na temporada passada jogou no Borussia Dortmund e praticamente está bem, já está adaptado ao plantel do Real Madrid, está a jogar muito bem, é o terceiro jogo consecutivo que marca, está a ajudar o Real Madrid e um golo valeu para o Real Madrid conquistar mais 3 pontos. Cheira derby na Inglaterra. Cheira derby em Inglaterra, tivemos um grande jogo na última jornada, o Newcastle e também Liverpool em St. James Park. Liverpool, mesmo jogando reduzido, conseguiu dar a volta no resultado. Uma mexida muito inteligente do treinador Jürgen Klopp, tira Joel Matip de central de marcação e coloca o ponta de lança Darwin Núñez, que muito tempo jogou no Benfica. Entrou o jogador vindo do banco, estava fresco, conseguiu marcar 2 golos, deu volta ao resultado, conforme dizem os brasileiros, de virada. Conseguiram conquistar 3 pontos num terreno muito difícil. E a equipa do Manchester City foi também num terreno muito difícil. Sheffield United, que é subida de divisão esse ano, venceu por 2-1. E estão lá, mais ou menos, né? Manchester City, Liverpool, a conseguir já terrenos, né? Quanto mais cedo melhor e depois lá em frente conseguir decidir. E o Chelsea, a equipa que está praticamente remodelada, muita juventude no Chelsea, praticamente Raheem Sterling é um dos jogadores, possam-se dizer, mais conhecido no plantel. Também Thiago Silva, central de marcação, venceu na sexta-feira o Luton Town por 3-0, 2 golos de Raheem Sterling. Vai lá, vai ter um treinador experiente, Maurício Pochettino, sabe muito bem trabalhar com a juventude. Daqui a pouco vamos ver o Chelsea também a marcar já passos, apesar de ter muita juventude, inexperiente, mas tem um treinador que conhece muito bem a Liga Inglesa e também a Liga Europeia. Né? Marco Verstappen vence a corrida. O homem está imparável. Está imparável. Max Verstappen é a nona vitória consecutiva, está praticamente aí bem lançada rumo à conquista da Fórmula 1. O que diz mais na Fórmula 1 é praticamente o carro. Quando o carro é muito bem desenvolvido e a Red Bull hoje é a escuderia muito mais evoluída, tem a melhor aerodinâmica, tem a melhor filosofia e tem aí também Max Verstappen que está praticamente a passar a classe na Fórmula 1. Tem Fernando Alonso, tem Lewis Hamilton, mas não tem carros que chegam ao pé da Red Bull. Então Max Verstappen vai passando classe e quer etapas, ou seja, quer corridas, atrás da corrida, Max Verstappen vai conquistar mesmo a Fórmula 1. Taça Pai diz, lotação esgotada no ninho do supermercado Alimenta Angola. Exato, pai do gol, é mais o desporto comunitário, está aí a movimentar os grandes pelados de Luanda. E mais uma vez a Taça Pai Diesel começou no sábado já com jogos escaldantes, praticamente lotação esgotadas, apesar de que não foi cobrado bilhete, mas não tinha espaço nem sequer para uma criança espreitar para assistir o jogo. Estavam lá grandes equipas, grandes duelos e praticamente esse final de semana ainda teremos um ABC T90, ou se preferir, Timurra e ABC do TD. Exatamente, Timurras é a equipa praticamente recheada de craques do futebol comunitário. Esteve recentemente no Brinca na Areia, no Mário Jabá, e agora vem para a Taça Pai Diesel, sempre bastante reforçado. O Timurras é daquele presidente que aposta muito na juventude, investe muito no seu plantel e também aparece na Taça Pai Diesel com todo o seu arsenal para levar o título. E que as outras equipas se cuidem, porque T90, Timurras, aposta muito e vai aproveitar levar mais um título. Tapete Vermelho, 3 milhões, é o prêmio aliciante, 28 equipas confirmadas. Tapete Vermelho, eu também já tive a oportunidade de poder jogar lá 2 edições de Tapete Vermelho. A grande surpresa é a equipa da Mulemba, daqui da zona da Tecnocarro, vai participar também, 3 milhões em jogos. Muitos bons jogadores, quer do Girabola, quer do Provincial de Luanda, muitas vão reforçar também muitas equipas lá no Tapete Vermelho. Teremos uma grande festa, estão lá também grandes equipas, candidatos ao título, estão lá também grandes jogadores que muitas das vezes têm marcado a sua presença no esporte comunitário. E eu penso que será uma boa festa para o bairro, ou seja, o município do Kazanga, concretamente ali no bairro do Curtume, por trás do centro de formação do Kazanga. Uma boa festa, todo mundo estamos convidados e a equipa que menos cometer erro, a equipa que estiver melhor concentrada, a equipa que mais apostar em grandes jogadores, certamente vai conquistar o título. E aí a Tatita, né, conforme disse o pai do gol, dos 3 milhões. 10. Últimas considerações. Agradecer a oportunidade, é sempre bom ter essa oportunidade de falar, mas futebol feminino é estar a falar
muita gente conhecer o estado atual do futebol feminino, saber que estamos a trabalhar, que existe, e tem muitas meninas talentosas, e tem equipas, clubes que têm feito o seu trabalho, e vamos esperar que também a federação melhore o seu trabalho naquilo que é o apoio às equipas, naquilo que é a organização dos campeonatos no tempo certo, que deve ser feito, e também na valorização daqueles que são as pessoas que trabalham pelo futebol feminino, tem que ser valorizados, atletas, treinadores, os núcleos que conseguem captar os talentos nos bairros periféricos. Sem os núcleos também os clubes não conseguem sobreviver. É necessário sim realmente valorizar esse trabalho que se faz na comunidade e esperar por dias melhores. Acredito que vamos ter sim, os próximos campeonatos vão ser muito mais competitivos com essas equipas todas que estão no Girabola a aderir no futebol feminino. Os 2 beijinhos vão para quem? Eu vou mandar 2, tem que mandar 2, mando para o meu filho e para a minha mãe. Tá bom. Nós terminamos assim, mas não vamos ainda sem dizer que nós terminamos. Está a passar aí no rodapé, você que tem um produto, uma marca, um torneio, publicite aqui na Caloanda TV. O nosso terminal está a passar no rodapé, não é? E podes entrar em contato conosco a partir do nosso Facebook, YouTube ou em contato com a nossa produção e continuar com a nossa produção, entrar em contato com a nossa produção, ali por aí, podes, não é, aceder à nossa produção, à nossa secretaria. Não vou sem antes dizer que tivemos com Visual Foods, Talentos de Benguela, Bola ao centro do nosso programa, não é? Golo Válido, Girabola e Futebol. Eu sou o pai do golo, levei esse barco e digo um beijão do tamanho da Angola. O aniversariante do dia de hoje sou eu. Beijinho.